Eu Perfeito. diminuo aqui você. Acho que está todo mundo vendo, né? Sim. Bom, vamos lá. Então, esse é o nosso curso sobre campanhas na mídia social, comunicando ação climática e justiça social. Aqui a ideia é que a gente possa, né, trazer ao longo desse curso, né, diferentes questões que envolvem tanto o discurso ambiental, e para isso a gente vai ter uma muito breve contextualização, né, de como que a gente trata dentro de ferramentas de storytelling, conteúdos sobre antropoceno e emergência climática. Essa é a parte que vai estar comigo. Depois, num segundo momento, o Eduardo vai falar sobre educação climática, qual a importância de cada vez mais a gente poder gerar ações de aprendizado, espaços de aprendizado, independente da escola, né, dentro e fora das escolas, mas em vários espaços públicos onde se possa aprender, né, e trocar experiências sobre a importância de falarmos sobre o clima e as mudanças climáticas, como podemos mitigá-los e como podemos nos adaptar às transformações que estão acontecendo no nosso planeta e nas nossas cidades, e também toda a parte de produção, criação, produção e edição de uma campanha audiovisual para as redes sociais sobre emergência climática e cidades. Essa parte, o Caio Scott, que está com a gente aqui, que é um influencer da área ambiental aqui do Brasil, vai trazer alguns insights sobre esse passo a passo e, por fim, a gente vai discutir sobre possíveis iniciativas, né, que possam é, serem retratadas nos projetos, né, que vocês ou estão ligados, ou querem retratar, né, que acontecem nas suas cidades, nas suas comunidades. Então, seguindo aqui. Bom, aqui eu vou falar, então, em 10 minutos sobre o uso do storytelling na conscientização sobre a emergência climática. A gente vive em um planeta que está em grandes transformações, né? E a gente precisa compreender o que está acontecendo com o clima do planeta, né? A gente vê com frequência imagens, né, especialmente de degelos e de outros eh, fluxos naturais do planeta que parecem estar sendo alterados, e que isso também traz grandes desafios não só para a gente, mas para a biodiversidade em geral. E por mais que a imagem do nosso amigo urso aqui tentando se equilibrar em placas cada vez mais finas de gelo seja uma das referências, tem pesquisas que já saem, por exemplo, a organização Climate Visuals trouxe que imagens que mostram alterações da biodiversidade, por mais importantes e impactantes que sejam, elas trazem pouco engajamento das pessoas para a mudança de comportamento. Ou seja, a gente vê imagens da fauna ou da flora sendo impactada, não gera necessariamente uma mudança de comportamento com relação a ações que possam mitigar a mudança climática. Mas sim, como quando vemos outras pessoas passando por situações que já mostram as mudanças cada vez mais frequentes no planeta, como alagamentos, enchentes, secas, né? E sempre tendo as pessoas como foco dessas imagens, essas sim nos levam a repensar, né, nosso lugar e gerar uma empatia, uma conexão empática. E que essas imagens, elas não só precisam mostrar as causas, né, dessa mudança climática, com os efeitos, né, dos extremos climáticos que são mais frequentes. Isso aqui é uma imagem, por exemplo, de um ciclone bomba que atingiu o sul do Brasil, né, faz alguns meses, mas também mostrar as consequências do que isso traz, né, no nível humano, né, na escala humana, e especialmente mostrar quem são as pessoas que estão passando por isso. Então, nesse caso, não só mostrar quem eles são, mas também contar um pouco sobre a história do Jorge e da Sinara. O Jorge é um ambientalista que atua na área de Florianópolis, Sinara é sua esposa, é, é, e que eles têm duas filhas e que essa é a casa deles que foi atingida por esse ciclone bomba. Tudo isso nos faz gerar uma empatia e que mostra, por exemplo, que já temos pesquisas como a da Wellcome Global Monitor,
onde já apurou que em países de renda média, né, como o Brasil, por exemplo, mais de 54% da população confia na ciência, mas essas mensagens elas precisam ser trabalhadas para que elas possam ser compreendidas sem fatalismos, sem sem uma dramaticidade que impeça essas pessoas de agirem, né? Que elas entrem num estado de ansiedade climática, como a gente diz, e que elas se sintam muito pequenas frente a agir quando isso não é verdade, né? A gente já vem aí o IPCC trazendo, né, diferentes estudos, né, de confiabilidade sobre a mudança climática que está acontecendo. Ela é real, ela vai impactar a todos nós, e também nas cidades vamos sentir isso. Precisamos chegar ao final desse século com menos, abaixo, né, em torno de 1,5 graus de a temperatura acima, né, do que era comparado desde o início da Revolução Industrial, e que a gente precisa usar os conteúdos tanto visuais, mas especialmente os audiovisuais, que têm um grande fator de engajamento com as pessoas pelas redes sociais, cada vez mais frequente, para gerar empatia. Onde a gente não só retrate as transformações no ambiente, mas também as pessoas que estão vivenciando essas mudanças e que nos façam perguntar: e se fôssemos nós? Como que seria? E aí a gente percebe que o uso do storytelling, ele consegue 22 vezes mais gerar essa ser memorável nas nossas mentes quando a gente comparável com simplesmente uma notícia jornalística. Então, quando a gente traz uma notícia, quando a gente conta, na verdade, uma história com início, meio e fim, e utilizando os aparelhos hoje celulares, que são pequenos computadores que boa parte de nós já começa a carregar e que podem utilizar para a mobilização social. E para isso a gente pode se ver como criadores de narrativas, porque as narrativas elas ordenam os sentidos e elas são desenvolvidas por sujeitos, né? Sujeitos que estão dentro de processos comunicativos. E esse processo comunicativo ele gera tanto essas narrativas, como também nós, enquanto sujeitos que geramos delas, nós podemos ser sujeitos em comunicação, que é simplesmente a nossa troca de conversas no dia a dia, mas também nós podemos ser, e é isso que nós queremos que vocês sejam, sujeitos da comunicação. Porque esse sujeito da comunicação, ele tem um papel ativo na produção de conteúdos e também se enxerga como um sujeito atuante no mundo, que entende que sua atuação, que é individual, ela pode se conectar com um coletivo, né? E nesse sentido, a gente entende que esse movimento, né, que obriga as pessoas a saírem da sua esfera privada, né, do individualismo, para que elas possam, né, legitimar suas opiniões ou escolhas, elas precisam se inscrever no espaço público da argumentação, que é o espaço, né, das trocas, o espaço público, das praças, das ruas, né, dos diferentes locais onde nós encontramos diferentes grupos. E dentro dessa ideia humanista de autonomia, ela também inclui a relação com o outro. E isso depende do ambiente onde nós estamos, né? A gente se entende que nós estamos dentro de diferentes ambientes ao mesmo tempo, seja um ambiente socioeconômico e político, né, dominado pelas leis, pelas políticas e às vezes até, né, muito, dependendo, né, das crenças e das comunidades e dos grupos onde circulamos, também orientados, né, por crenças. Participamos de comunidades que podem ou não, através das suas normas sociais, ajudar ou atrapalhar a mudança positiva, pensando mudança positiva como o mundo que nós desejamos, né, que seja sustentável e plural, e também pelas crenças que nós temos, o nosso conhecimento, nossas crenças, nossas atitudes e percepções e habilidades, né? Isso eu me sinto seguro para fazê-las. E isso gerar uma comunicação para mudança de comportamento, né? Que não seja simplesmente informação, educação e comunicação, que tende a ser didática, simplista e transmitir informação, mas a comunicação para a mudança de comportamento, ela traz, de fato, o foco tanto no individual quanto no coletivo, analisa pessoas como um ambiente que pode ser potencialmente hostil, entende que há um progresso paulatino do conhecimento para a alteração de comportamento e entende o contexto cultural também.
E aí eu vou trazer aqui alguns exemplos muito rápidos, porque o meu tempo já está se encerrando. Esse aqui é um documentário feito em parceria com as Nações Unidas, foi lançado, está disponível gratuitamente na plataforma do SP Cine Play, de São Paulo Cine Play, se chama Virada de Chave e que mostra como na grande cidade de São Paulo as ODS já estão sendo aplicadas de diferentes formas. E tem entrevistas com lideranças como o ex-secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, o líder indígena Yanomami Davi Copenaua, a Chile Mambembe, que é um intelectual, né, camaronês, e muitas pessoas. Então, recomendo esse documentário, assim como um outro que está disponível gratuito também no YouTube, chamado Mega Tendências. Ele olha para situações inovadoras nas cidades, ligando com mudanças climáticas. Foi coproduzido pela Unesco e só procurarem pelo documentário Mega Tendências que vão achar. Eu vou passar muito rapidamente, assim, só para mostrar que existem diferentes plataformas de documentários que tocam na questão climática, como Fort McMurray, por exemplo, que olha para a questão ambiental no Canadá e tem um espaço de interatividade. Ele é um documentário online. Unmoored, que aí já são experiências em realidade virtual, que mostra, esse aqui é o artista Meltin, que fez como que a mudança climática na cidade de Nova York poderia trazer essa sensação de barcos flutuando acima de 4 metros da cabeça dos visitantes. Diferentes jogos, como Eco para planejamento de civilizações sustentáveis. Jogos brasileiros, como Árida, que se retrata na área da Caatinga brasileira, que é uma área né, mais seca, de uma vegetação semiárida. Plasticity, que olha para as cidades como um ambiente tanto de não sustentabilidade, como também de ações de regeneração. Então, também traz isso. Terra New também é um outro jogo que fala sobre criação de civilizações sustentáveis, mas que, dependendo das decisões do jogador, podem trazer consequências. E a própria ONU já trouxe uma experiência em realidade virtual chamada Encontre Sua Pegada de Carbono, Your Carbon Footprints, que cada um de nós do planeta, nós emitimos 6 toneladas de carbono por ano nas nossas atividades e que a gente pode diminuir isso para 1 tonelada, tomando, por exemplo, decisões com relação à nossa alimentação, uso de transporte público, por aí vai. E tem diferentes exposições que, por exemplo, na minha história eu já criei, como Futuros Urbanos, uma exposição imersiva no Museu da Manhã, no Rio de Janeiro, com interativos também em jogos. E esse ano lancei também uma exposição chamada Futuros da Baía de Guanabara, Inovação e Democracia Climática, onde olhava para o futuro da Baía de Guanabara e que tinha também não só ações educativas e também vídeos imersivos, mas também ações de cocriação, onde a gente convidava o próprio público. Isso aqui eram mapas do estado do Rio de Janeiro e da cidade, da grande Rio de Janeiro, onde o público dava sugestões sobre ações que já existem e que tratam das mudanças climáticas para que mais pessoas possam conhecer e se engajar. Então, já chegando aqui ao final da minha apresentação, a ideia é que a gente construa aqui, que cada um de vocês construa uma ideia a ser passada, ordenando esses planos, né, para que vocês possam criar uma história e produzir e conseguir editá-la para as redes sociais, e sempre levando em consideração perguntas essenciais, né? O que vocês estão retratando, onde que essa ação acontece, tudo isso tem que estar presente na narrativa de vocês. Como que ela acontece, né? Quem são as pessoas que estão liderando, né? Quando que ela acontece, que é o momento atual, por que que ela está acontecendo, quais foram as causas que levaram essas ações a acontecerem e para quê, quais são os objetivos que essas ações estão buscando né, modificar, transformar. Então, é importante que essas perguntas, de alguma forma, sejam respondidas nas narrativas que vocês vão criar. Então, eu agradeço. Aqui alguns pontos de aprendizagem, né, só para a gente mostrar que os pontos mais importantes da minha apresentação hoje. Foi a comunicação para a mudança de comportamento, que leve em consideração o contexto onde as pessoas estão inseridas, não é só dizer o que elas precisam fazer, mas buscando entender as razões pelas quais elas estão fazendo.
ordenar os planos para a criação de uma narrativa que vocês vão precisar produzir para as redes sociais, que essa é nossa missão após o nosso encontro de hoje, e as perguntas cruciais que precisam ser respondidas. E agora vamos entrar para as perguntas e respostas, e agradeço aqui a minha apresentação. Muchas gracias, Leonardo. ¿Podrías, por favor, compartir los links que mencionaste en el chat? ¿Tenemos preguntas, dudas? No, no por ahora. Vale, ¿qué tal hasta ahora? ¿Cómo estamos de ánimo? ¿Bien? Tá tudo bem, Perfecto. gente? Todos Tudo vivos? bem. Tudo bem? Cafezinho? Cafecinho, Cafecito? dúvidas. Dúvidas? Hoy las respuestas son gratis. Vale, perfecto. Entonces, continuamos y tal vez al final de la sesión tendremos más preguntas. Muito obrigada, Leo. Perfeito. Vou compartilhar a minha tela, a gente já... Só um pouquinho aqui. Vocês estão visualizando? Ótimo. Bom, eu vou dar continuidade à nossa conversa sobre como podemos produzir conteúdos focando justiça social, justiça climática nas cidades. Mas um assunto que é muito importante de falarmos é sobre a educação climática. Não sei se vocês me escutam bem, agora deve estar melhor, porque o meu microfone, às vezes, ele é meio problemático, Sim. temperamental. Tá bom. Tá, beleza. Então, opa. Agora minha tela não compartilha. Por que a gente precisa falar de educação climática? O Léo trouxe alguns conteúdos e algumas informações sobre a importância da narrativa nesse novo momento que estamos vivendo. Não tão novo, mas nesse momento que estamos vivendo. Ontem eu estava lendo o livro do clima, que eu não sei se vocês já conheceram, tiveram essa oportunidade, recomendo. É um livro, como dizemos aqui no Brasil, um catatal desse tamanho, que foi criado pela Greta Thunberg, mas que traz vários artigos científicos de renomados especialistas e renomadas especialistas do mundo todo, inclusive latino-americanos, falando de temas que estão relacionados ao o que causa o aquecimento global, mas também o que causa o aquecimento global, qual a consequência, como a mudança climática, mas também qual é a solução. E uma das questões que é muito importante que o livro traz é que precisamos admitir que vivemos uma crise. Precisamos admitir que vivemos a emergência climática. Ao transformarmos essa narrativa, ao aceitarmos essa narrativa, não significa que estamos aceitando que fracassamos. Muito pelo contrário, aceitamos que temos, de fato, um problema e que precisamos achar a solução. E uma dessas soluções é falarmos sobre este problema para o público que não tem acesso a esse tipo de informação. Sabemos que temos déficit educacional em diversos países. Somos da América Latina, a maioria, todos aqui, né? Ainda que os que estejam na Europa, tirando a Flávia, que acho que é de Portugal, o restante é da América Latina, então sabemos as dores e delícias que são que é ser um latino-americano. E temos vários problemas. Um deles é ligado à educação. Então, por isso precisamos formar uma coalizão para termos uma transformação urbana e tendo como uma ferramenta a educação climática. E é sobre isso que eu vou falar um pouquinho. E esse tema da educação climática, essa pauta, na verdade, ganhou a pauta de divulgação científica, que depois passou a ser mais
customizada para diferentes públicos, começou a ganhar dimensões com a divulgação do relatório científico do painel intergovernamental para mudanças climáticas, ou painel intergovernamental para câmbio climático, que é o IPCC, que foi lançado em 2007 e a partir disso ganhou dimensões extraordinárias, ainda que as linguagens estivessem avançando ao longo do tempo, para que as pessoas pudessem entender o impacto da mudança climática no seu dia a dia. Então, para vocês terem ideia, a mudança climática foi um dos temas que mais ganhou destaque no mundo ao longo do tempo, que mais teve destaque. Só perdeu para a Covid-19, por motivos óbvios. Porém, depois da Covid-19, tivemos aí a segunda onda, que é a onda da recessão, e agora tem a terceira onda, no mau sentido de se falar, que é a mudança climática que volta com força em razão das ações humanas. E as pessoas, elas têm percebido isso. Ainda que não entendam o que acontece, elas têm uma percepção de que algo de errado está acontecendo. Ou algo algo de errado não está acontecendo. Então, aqui no Brasil, nesse ano, em junho, foi feita uma pesquisa, foi divulgada uma pesquisa sobre a percepção dos brasileiros a respeito da mudança climática. É uma pesquisa que foi feita pelo Instituto de Tecnologia Sociedade do Rio, junto ao Programa de Comunicação e Mudança Climática da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. E é uma pesquisa bastante profunda, mas eu vou mostrar aqui alguns dados que mostram um pouco de como o brasileiro e as brasileiras têm percebido a mudança climática. Acredito que seja uma opinião muito similar aos nossos vizinhos. Segundo essa pesquisa, 74% dos brasileiros acham que o aquecimento global é causado pela ação humana. No caso, daqui, 94% dos brasileiros acreditam que o aquecimento global está acontecendo e que as mudanças naturais do meio ambiente, 94% acreditam que o aquecimento global está acontecendo, 74% acreditam que é por causa da ação humana, aí tem 12% acham que é por causa de mudanças naturais. Ao continuarmos, quando a gente aprofunda um pouco os dados, ou seja, quando a gente tenta perguntar para eles de que forma você percebe, e aí as pessoas respondem que elas estão percebendo porque o preço dos alimentos está aumentando, a poluição do ar está aumentando, a temperatura também está maior, assim como a conta de energia, os desastres ambientais estão acontecendo com maior intensidade e quantidade, assim como as chuvas estão diminuindo ou aumentando. A gente pode falar, os nossos amigas argentinas podem falar, vocês enfrentaram bastante chuva recentemente por causa do El Niño, que é um efeito que está se agravando por causa do aquecimento global. É um efeito que tem causas naturais, porém a intensidade e a quantidade está maior por causa do aumento da temperatura. E no Brasil, esse mesmo efeito que a Argentina sofre, os estados do sul do país também sofrem. Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Santa Catarina com vários casos de calamidade pública por causa de enchentes. Ao mesmo tempo que, na Amazônia, os rios amazônicos do estado do Amazonas secaram, a maior seca desde o início das medições em 120 anos. Ou seja, o El Niño está, de fato, mais intenso e as pessoas estão percebendo. Algumas não entenderam o que é responsabilidade do aquecimento global, mas estão entendendo que algo de errado está acontecendo. E quando a pesquisa faz a pergunta se o aquecimento global pode prejudicar as próximas gerações, é quase maioria que as pessoas acreditam que o aquecimento global pode sim prejudicar muito as gerações futuras. E aí,
qual que é a necessidade de falarmos para públicos diversos com informações customizadas? É porque elas começam a entender o impacto no seu quintal, nas suas proximidades. Esse aqui é um mapa que a minha equipe produziu para uma exposição que eu fiz em Belo Horizonte, chamada O Clima nos Envolve, e nós utilizamos dados do projeto Urban LEDs, que é um projeto do ICLEI, junto com a comunidade europeia, e mostrou o cenário do aquecimento global para Belo Horizonte, que é a capital do estado de Minas Gerais, é a terceira maior capital do Brasil. E você mostra, e aqui o gráfico mostra que para 2030 vão ter muitos casos de doenças em razão do aumento da temperatura, de inundações ou deslizamentos, e claro, a temperatura maior. E isso para situações diferentes em diferentes pontos da cidade. O mesmo estudo customizado foi feito para Recife. Recife é a capital do estado de Pernambuco, uma das maiores capitais do Nordeste brasileiro, e fica à beira-mar. Então, Belo Horizonte, que não tem mar, tem impactos diferentes, alguns similares, porém, a maioria diferente. E aqui em Recife, você tem um agravante que o aumento do nível do oceano impacta grande parte da cidade, além de ter outros riscos, como eu mencionei anteriormente, de doenças, de aumento da temperatura, de deslizamentos, enchentes, entre outros problemas. Isso se a temperatura global aumentar de 1,5 graus a 2, que é a perspectiva que o IPCC tem para o planeta, de acordo com as emissões que estamos liberando atualmente. Quando a gente fala em termos globais, são problemas também grandiosos e que as pessoas acham que é muita coisa para elas fazerem parte da solução. Elas se paralisam por causa disso. Então, aqui você fala de questões de aumento do nível do mar, questões de seca, queimadas, entre outros problemas. E isso faz, como eu disse, que as pessoas se paralisem, fiquem paralisadas para soluções, para apresentar soluções. Tanto é que existe atualmente uma aliança de psicólogos pelo clima para tratar a ansiedade climática. Ou seja, existe hoje já identificado uma ansiedade forte e depressão por causa das mudanças climáticas ou por causa das consequências do aquecimento global. As pessoas que não sabem, elas tomam consciência e aí quando elas despertam, entram em choque. E quando elas entram em choque, elas vivenciam o luto, o distanciamento. Só que a gente não pode vivenciar esse luto, o distanciamento e o isolamento. A gente tem que ajustar e transformar a nossa realidade para que possamos agir, possamos nos engajar emocionalmente e ter o autocuidado. E quando vivenciamos ou identificamos que a ansiedade climática acontece, a gente tem que tornar o problema menor e nós maiores. Precisamos nos concentrar onde podemos fazer a diferença. Isso são algumas mensagens da Jaquette Ray, que é a autora do livro de ansiedade climática. E existem algumas alternativas para que essa mensagem seja transmitida de forma mais eficiente. A gente tem que humanizar essas mensagens. A gente tem que usar a empatia como matéria-prima, porque gente gosta de ver gente, de ouvir gente, sentir gente, de ajudar gente. O Léo falou anteriormente desse estudo do Climate Visuals, que uma das ações é você substituir imagens de enchentes ou danos a cidades ou urso polar para mostrar pessoas reais que são acometidas pela crise climática, mas principalmente mostrar soluções para essas tragédias climáticas. E aí a educação climática entra com grande força. Entra como uma grande ferramenta. Primeiro, porque muita gente tem buscado informação nas redes sociais e não mais no Google. De acordo com vários estudos, os Zennials, ou seja, a geração Z, que é a geração que veio depois de mim, que tem 36 anos, que é a turma que tem 20 até 30 anos, procura informações no TikTok, por exemplo. Só que muitas dessas informações, elas não são corretas.
E aí o TikTok pode estar agindo de forma, fazendo um desserviço em vez de fazer um serviço. A educação climática, então, nesse caso, ela entra como uma ferramenta importante para que a gente consiga mobilizar essas pessoas desde o ensino fundamental, o ensino médio e a universidade. Dados aqui da Ernst Young mostram que muitos dos estudantes gostariam de ter tido aulas de educação climática durante o seu período escolar. E aí um estudo que foi feito pela Unesco e lançado no ano passado, feito em 170 países, mostrou que os jovens estão preocupados com a qualidade de ensino sobre o clima nas escolas e não se sentem preparados para enfrentar a mudança climática com base no que aprenderam. Eles não sabiam explicar o que é a mudança climática e seus princípios básicos, mas querem entender e agir mais em relação ao tema e reconsiderar o seu papel na natureza. Já tem vários manifestos de interesse dos jovens pela educação climática. O Climate Reality Project, que é um projeto que existe no mundo todo e que foi idealizado pelo Al Gore, já tem diversos manifestos, e aqui no Brasil, alguns desses manifestos resultaram em ganhos, como a criação de leis municipais ou estaduais para que a educação climática seja implementada. A educação climática, pode ajudar a moldar narrativas em torno da mudança climática como uma ferramenta para contar histórias, ajudar a comunidade a lidar com a ansiedade e perda de sua cultura. As escolas, portanto, se tornam esse espaço importante para gerar engajamento dos estudantes em suas comunidades em busca de soluções para essa crise. Os professores e as professoras são essenciais para humanizar o aprendizado desse tema, para contribuir no desenvolvimento sustentável e equilibrar, em busca de um equilíbrio econômico das cidades, onde a gente possa viver com biomas florestais e também combater a desigualdade social. Existem vários métodos para a gente fomentar essa educação climática. Um deles é, por exemplo, a criação de exposições ou de centros educativos, como esse que foi criado em Recife, com o apoio do ICLEI e da Comunidade Europeia. E aqui é um centro em que as escolas podem ir e aprender mais sobre energia renovável, por exemplo, de uma maneira super low-tech e um custo baixo. Esse mesmo centro foi replicado em Belo Horizonte, por exemplo, e as escolas podem lá visitar e entender mais sobre o impacto climático. Porém, há projetos com maior impacto, como a coleção Educação Climática, que eu fui um dos criadores, e que é uma ferramenta que pode ser empregada dentro das escolas para falar do clima de acordo com a realidade de cada região. E isso gera impacto nas comunidades escolares, traz conteúdos alinhados com a Base Nacional Curricular do Brasil, promove oportunidades às crianças do ensino fundamental para que elas debatam a pauta do clima e fomenta a aprendizagem para habilidades socioemocionais. Ajudar o indivíduo a compreender o seu papel como parte da solução coletiva é o caminho para que a gente crie soluções democráticas e criativas. É importante que a gente se esforce, colabore entre si, para que a gente consiga fomentar a educação climática como um investimento conjunto para o futuro, para o nosso futuro. Então, eu vou interromper aqui, já falei bastante, mas agora a gente vai abrir para algumas perguntas, caso vocês as tenham. Muito obrigada, Eduardo. Dúvidas, perguntas? Todo Oi, claro? gente, Eduardo, eu queria só perguntar, achei muito legal a coleção do material didático. Como que isso é comercializado? Porque a gente tem em Teresina, nos dois laboratórios, né? Teresina e Recife. Teresina é bem mais complexo, porque a gente não tem nem escola perto, né? Então, a gente não tem acesso direto a uma escola para atender a comunidade. Mas em Recife, a gente trabalha com a Escola do Pilar, que é do lado da comunidade do Pilar, e onde seria muito bacana a gente poder fomentar, né, a educação ambiental ali. Queria saber como que a gente tem acesso a esse material, se seria possível as escolas incorporarem. A gente pode também, através da aliança, fazer uma doação do material didático para a escola. Enfim, queria entender um pouquinho como é que vocês comercializam isso, como que as escolas acessam. Obrigado, Simone, pela pergunta. Hoje, essa conversa acontece em níveis governamentais, então existe tem que haver o interesse da cidade
para que isso seja implementado em toda a rede de ensino. E então a prefeitura, a Secretaria de Educação que faz essa mobilização para que ocorra ou seja implementado na base curricular o assunto educação climática. E aí, então, seria interessante conversar com a Secretaria de Educação de Teresina ou de Recife para que comece esse diálogo e aí a coleção pode ser implementada de uma maneira bastante eficaz e eficiente. Tá, legal. A gente pode pensar em como fazer essa ponte. Aí a gente te convoca. Quem que é a editora dessa coleção? Inteligência educacional. Tá, obrigada. De nada. Muchas gracias, Eduardo. Muito obrigada. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Vamos bien hasta aquí? Parece que sí. Eduardo, te pediría el favor de compartir los links de las experiencias, especialmente las que acaba de preguntar Simón. Simón, Vou ¿va? compartilhar, Muchas pode gracias. deixar. Perfecto, Obrigado a vocês. perfecto. Muchas gracias. Vale, si no hay preguntas, entonces continuamos con la presentación. Muchas gracias. Caio, por favor. Olá, pessoal. Todos me escutam? Sim, Beleza. Eu sou Caio Scott. Antes eu vou só fazer a minha descrição. Eu sou um homem jovem, branco, de cabelo preto, olhos castanhos escuros e estou vestindo uma camisa preta. Eu sou criador de conteúdo digital. Atualmente eu trabalho bastante produzindo vídeos, materiais e sou uma pessoa, um cidadão muito envolvido com a temática ambiental, e essa temática ambiental surge na, na minha educação básica, no meu ensino médio, no meu ensino técnico. Edu e Léo convidaram, agradeço a oportunidade, e surge o Caio. Ecoe a partir. Oi? Desculpa, só para você fechar esse pop-upzinho azul do Adobe, por favor. Perfeito. Obrigado. E o Ecoe surge dessa nossa conversa. O Ecoe é um guia prático para a produção de conteúdo em vídeo para o Instagram e para o TikTok, contextualizado na questão das mudanças climáticas. E o objetivo é que, após a leitura do guia, as pessoas consigam produzir conteúdo ambiental com foco em mudanças climáticas, e é uma produção acessível. Você consegue fazer só com o celular e usando aplicativos gratuitos, ferramentas gratuitas. Assim, nós vamos multiplicar esses comunicadores e buscar essa ampliação de engajamento nas redes sociais, transformar essa nossa rede e ampliar o nosso alcance. Já falei um pouquinho de mim, mas em resumo, eu sou educador ambiental. Eu criei o canal Recicla-te no YouTube, que é um canal focado para a parte de sustentabilidade e meio ambiente. Eu sou do Rio de Janeiro, aqui no Brasil, e atualmente eu faço especialização em divulgação e popularização da ciência pela Fiocruz. E a especialização, ela me trouxe um outro olhar para essa criação de conteúdo, um olhar mais técnico, onde essa criação se localiza na divulgação científica, porque estamos falando de mudanças climáticas, que é uma pauta da ciência, por tempos foi uma pauta em conflito. O Edu trouxe essas percepções de a causa é antrópica. Eu reconheço as mudanças climáticas, então por tempo era um tema em disputa, e é muito importante a gente se apropriar das narrativas, das nossas percepções, para poder mostrar nas redes sociais a realidade que a gente está inserido e quais são os atravessamentos dos problemas ambientais que estão cada vez mais sendo intensificados no cotidiano. De maneira geral, para poder criar um conteúdo, o ECOE, que é o guia prática, ele acaba esmiuçando, explicando, detalhando melhor cada etapa.
mas de modo geral as etapas são divididas em 4. Essa divisão fui eu que fiz. Rapidinho, essa aqui é uma foto minha. Algumas pessoas falam assim, é você mesmo, você não pegou na internet? Não, sou eu, por uma questão de ângulo, e não tem filtro, isso é muito importante. E aí eu achei muito interessante comentar, porque a criação de conteúdo também é sobre ângulos e sobre filtros e recortes. A gente vai discutir um pouquinho. Tem gente que acha que não sou eu, não, não é você, mas sou eu, acreditem. Essas são as 4 etapas, o roteiro, filmagem, edição e legenda. Eu fiz essa divisão, eu acho que fica de uma forma didática. Quando eu crio os meus vídeos, eu tenho essa imagem na minha mente. Eu começo então por um roteiro, depois esse roteiro já vai esboçando como é que eu vou criar, como é que vão ser minhas filmagens. E aí na filmagem eu já começo a fazer de maneira que facilite na edição, porque eu não tenho uma formação na área de produção de conteúdo, tudo foi aprendido de forma intuitiva, e teste, e reteste, e tentativa e erro. E, por fim, a legenda, que é uma pauta também da acessibilidade. Bem, muitas das vezes a gente tem bloqueio criativo, e aí quando eu fui escrever um pouco sobre essa questão do bloqueio criativo no guia, eu tive um bloqueio criativo. Aí eu pensei, caramba, que incrível, eu estou falando sobre bloqueio criativo e tive um bloqueio. Mas é porque tudo isso é um processo muito natural. A criatividade é algo que precisa ser exercitada. Não é, muitas pessoas falam, não vou fazer vídeo porque eu não sei sobre o que falar, eu não sei como falar. Você é muito criativo, você usa uma linguagem muito interessante. Mas a criatividade, assim como a comunicação, não é uma questão de talento. Você não nasce com um talento de comunicar, ou com um talento de criar. É um exercício. Eu preciso exercitar minha criatividade, eu preciso exercitar minha comunicação. E aí tem esse esqueminha eu imagino assim, a gente tem o nosso cérebro confinado, né, dentro de um recorte, e a criatividade ela pode ajudar a gente a pensar fora da caixa e ampliar os nossos horizontes. A gente precisa entendê-la como um exercício e pensar na criação de conteúdo como um momento da gente praticar essa criatividade, no momento da gente testar coisas, da gente se permitir experimentar. Essa experimentação, ela já surge no roteiro. Eu dividi o roteiro em 3 tipos. Um roteiro que é só narração, um roteiro que é o bate-papo e a entrevista. Ou seja, a gente que está começando ali do zero, que não faz ideia de como criar vídeo, a primeira etapa é pensar assim, o que eu quero falar? Eu quero falar sobre o quê? Porque as mudanças climáticas, elas, elas se manifestam de maneira muito plural. Aqui no Brasil, por exemplo, foi colocado no sul, a gente foi atingido por diversos ciclones. Em 3 meses desse ano, 2023, teve a ocorrência de 9 ciclones no sul. No norte do país, no estado do Amazonas, está tendo uma seca intensa. A Argentina, ela é atravessada pela questão das chuvas também. Ah, no México, o impacto pode se manifestar em uma outra área. Existe um recorte da nossa realidade, porque a gente é atravessado de forma diferente. E pode ser atravessado por não só uma única forma. Então, pensar sobre o que você vai falar é muito interessante. E depois, você precisa entender como você quer falar sobre isso. E aí, esse como eu quero falar entra nos formatos de roteiro. Você pode falar sobre isso, por exemplo, a partir de um bate-papo com uma pessoa. É muito interessante a gente humanizar essa criação de conteúdo, a gente colocar as pessoas ali no centro, dar protagonismo, dar voz a diversas histórias que não são protagonizadas, que não estão nas grandes mídias, que não têm alcance. É uma ideia. Você pode fazer, por exemplo, uma narração. Você pode pegar um tópico,
fazer uma exposição a partir, sei lá, trazer dados, informações, as estatísticas. Você tem uma filmagem de fundo e você vai falando sobre o seu tema em cima dessas filmagens. É um outro tipo de roteiro. E um outro formato de roteiro é a entrevista, né? No bate-papo existe a troca. Você também fala. Na entrevista, o foco é no entrevistado. Então, é mais um formato de perguntas e respostas, e você vai trazer a valorização da pessoa que você está entrevistando ali. Qual é o formato ideal? Depende do tema, depende do lugar. Eu não sei. O formato ideal é aquele que você se sentir confortável, vai experimentar, ver o que é melhor. Eu acho que estar aberto à experimentação é uma dica excelente. E o produto pode ser híbrido também. Você pode ter um momento de bate-papo, sei lá, 30 segundinhos batendo papo com uma pessoa, mais 30 segundos explanando sobre uma estatística, sobre uma informação, um artigo que tenha saído no jornal, que é o formato híbrido. Isso aqui é tudo muito flexível. Essas ideias são tentativas de organização é, do meu pensamento para criar o conteúdo. O roteiro é muito importante, porque o roteiro ele já vai determinar como é que vai ser o formato do vídeo. Então, por exemplo, se eu tenho um formato de entrevista, eu já sei como é que já me encaminho para uma edição específica. Se eu tenho um bate-papo, já posso ir para um outro tipo de edição na hora que eu for juntar as filmagens. Mas independente do roteiro, acho que está liberado usar do bom humor. É muito importante gerar um conteúdo claro e acessível. Eu sou uma pessoa que uso bastante do humor como instrumento de comunicação. É, eu gosto de trazer esse tom um pouco mais humorado, mas nem sempre eu consigo, porque nem sempre os tópicos que a gente vai abordar permitem. Às vezes, são questões bem delicadas, às vezes são questões que me geram revolta, mas é interessante a gente também estar aberto a uma criação de conteúdo mais leve, porque isso pode causar conexão, né? A gente falou aqui sobre a questão da ansiedade climática. O objetivo não é que a gente cause algo extremamente é, ansioso para a pessoa que está ali, mas que a gente possa conectar com de forma genuína, né? De forma bem forte e com emoção com aquela pessoa, que aquela pessoa possa se sentir confortável, por exemplo, em comentar no seu vídeo uma experiência dela, porque ela está trazendo uma intimidade para ali, para a internet, porque de certa forma ela conectou com o seu conteúdo. Mas independente do tipo de roteiro e do tom que será feita essa criação de conteúdo, é muito importante lembrar do nosso compromisso com a verdade. Nós, quanto comunicadores, não podemos permitir de jeito nenhum fake news, que seria a prática da disseminação das notícias falsas. As fake news ganharam muito forte um protagonismo, principalmente agora na pandemia. Ela não foi criada na pandemia, mas a gente sofreu bastante com isso, de receber muitas notícias falsas, muitos achismos. Mudanças climáticas é uma pauta da ciência, então a gente tem que ter um compromisso com a ciência, mesmo que às vezes a ciência não nos tenha dado um resultado fechado sobre determinado assunto, é importante que a gente retrate também esses conflitos, essas controvérsias, mas de forma alguma não cabe invenção ou distorção de fatos. Aqui eu trouxe dois dos meus conteúdos. Esse primeiro, na narração, na imagem que está posicionado para vocês dentro do celular, é um exemplo de um roteiro que foi só uma narração e foi muito simples. Eu filmei a parede aqui da minha casa, tem umas plantinhas no quintal. Eu falei, vou pegar uma parede, vou filmar essas plantinhas. E aí eu fui narrando, nesse caso, sobre a questão da coletividade, como é importante a gente pensar na coletividade e na redução de alguns discursos que culpabilizem algumas pessoas no indivíduo, que a gente pense como coletivo.
e coloquei o texto por cima. Então é bem simples, eu não preciso aparecer, ou seja, você não precisa mostrar o seu rosto, mostrar nada. Mas também pode ter um roteiro do bate-papo onde você possa aparecer, mostrar aí sua cara. Isso aí foi um conteúdo que eu não foi exatamente um bate-papo, nesse conteúdo eu fiz sozinho, mas você pode fazer a gravação em modelo selfie de duas pessoas e vocês conversando, vocês dialogando. Também é super possível. Trago para vocês alguns modelos, tanto de roteiro quanto de autorização, porque quando vocês forem fazer um conteúdo que está expondo a imagem ou voz de terceiros que não sejam você, ou seja, no modelo bate-papo ou no modelo entrevista, é necessário que esse conteúdo, a imagem e a voz sejam autorizadas. Então, é muito importante você ter um modelo em termos de autorização. Aí tem um modelo, você precisa coletar dados da pessoa, como o CPF, o endereço, o nome. CPF aqui para o Brasil, né? Mas um número que identifique é, aquela pessoa, algum registro nacional que tenha validade no território daquela pessoa. E pegar a assinatura dela. Esse é um modelo, você pode adaptar. E aqui eu trouxe um modelo de roteiro do tipo entrevista. Então, supondo que é, nós vamos entrevistar a Dona Lourdes. A Dona Lourdes, eu imaginei ela como uma moradora, ah, vamos supor, uma moradora de Recife. E aí, Dona Lourdes, ela é atravessada por alguma questão, por exemplo, ambiental. E aí você pode fazer uma breve apresentação dela, filmar a Dona Lourdes, fazer algumas perguntas. Nesse caso, a gente está falando de problemas de enchente, né? Eu sei que Recife é atravessado por enchentes, mas tem outros problemas também. Recife é uma das cidades que tem mais ameaça aqui no Brasil sobre a questão do nível do mar, né? Tem o aumento do nível do mar. Recife é uma das principais capitais que vão ser afetadas com esse aumento do nível do mar, que é uma consequência também das mudanças climáticas. Então, uma pergunta poderia ser como é que ela percebe a diferença do problema das enchentes atualmente e de 50 anos atrás. Deixar ela falar um pouco sobre como esse tópico atravessa a vida dela. Ela tem medo quando chove, por exemplo. É uma realidade aqui no Brasil, no Rio de Janeiro especificamente, que é de onde eu estou. Muitas pessoas aqui, inclusive eu, nós temos medo de quando chove, porque as pessoas estão morrendo por causa das chuvas, não por causa das chuvas, né, mas porque a cidade não é resiliente, não está sendo resiliente. E aí quando chove, é sempre muito caótico. Isso é muito difícil, isso nos atravessa de forma muito agressiva, principalmente as pessoas que moram numa região é, que não tem tanta estrutura assim. E por fim, você pode trazer um encerramento no seu roteiro com um trecho de algum poema, com alguma reportagem. Se permitir também explorar questões artísticas, culturais nesse roteiro. Parece bastante coisa, mas é possível a gente encaixar isso tudo numa duração de 1 a 2 minutos, que é um tempo ideal para a produção de conteúdo. Isso aqui é só um modelo, a gente pode apresentar diversos tipos de produtos. E é muito interessante, porque nesse caso do roteiro, eu vou estar dando protagonismo a uma pessoa que geralmente não tem. Geralmente essa pessoa ela não vai ter entrada em veículos de comunicação de massa. E você vai conseguir dar voz a essa pessoa. E a internet tem um potencial muito grande de amplificar alcance e narrativa. E faz parte também de um dos modelos de comunicação pública da ciência, da divulgação científica, que é a expertise leiga. Você vai valorizar aquele conhecimento leigo. Bem, quando você estabelece o roteiro, você já vai começando a pensar na filmagem. Então, se eu estou falando, por exemplo, aqui da Dona Lourdes, eu já preciso pensar na logística, eu já preciso pensar aonde vai ser gravado, qual vai ser o ambiente. Isso tudo são questões que eu preciso considerar. Então, na minha filmagem, dicas que eu dou aqui é buscar aproveitar a luz natural. Sempre
takes, ou seja, sempre gravem antes testes para poder verificar a qualidade do som e da imagem. Às vezes a gente sai na rua, grava alguma coisa, ou até mesmo em casa, e aí depois quando você vai editar, já aconteceu comigo, foi muito frustrante, aí eu tô dando uma dica aí para vocês não se frustrarem também, mas se acontecer também, tudo bem, ou não também, depende. Mas eu vi depois que tava sem qualidade nenhuma o som e a imagem, e aí acabei filmando à toa. E essa criação de conteúdo, gente, é feita toda pelo celular, você não precisa de uma câmera profissional, é só você pegar o seu celular e fazer. Então, verifique a memória do celular, por exemplo. Verifique se ele está carregado. Você vai filmar a Dona Lourdes, você às vezes vai lá para casa da Dona Lourdes, você vai, às vezes, montar um cenário, vai aproveitar a luz natural, então você vai num horário do dia que te permita ter uma filmagem legal e chega lá, seu celular está sem memória. E aí você não consegue gravar. Então, é importante verificar isso. E antes de gravar, uma coisa simples, limpa a lente da câmera. Muitas vezes você vai tirar uma foto e aí a foto está em baixa resolução, não é o celular, às vezes é a lente suja. Isso acontece muito, já aconteceu comigo. Falei, caramba, minha câmera quebrou e estava apenas suja. E aí eu gostaria muito de trazer essa, esse texto, acho importante destacar. É possível, gente, que a criação de conteúdo seja utilizada para denunciar algum impacto recente sofrido no território. Então, ou seja, aconteceu uma forte chuva e aí isso atravessou o território de forma avassaladora. Pessoas perderam casa, é, perderam alguns parentes, alguns familiares. Nesse momento de catástrofe, não é possível você deixar ninguém confortável. Quando você vai planejar uma entrevista, no momento que está tranquilo, beleza, você vai tentar deixar o outro confortável, mas às vezes, nesse momento delicado, não é possível você confortar aquela pessoa ali, ela está numa situação tão vulnerável, ela foi tão atravessada, que infelizmente, às vezes, não tem como você, criador de conteúdo, acessar essa realidade e confortar ninguém. Mas é importante, às vezes, a gente, quanto criador, entender que o nosso papel é também expor e denunciar esse desconforto, esse desequilíbrio ambiental. Mostrar, olha só, a gente está vivendo isso aqui, meu território está vivendo isso aqui. Existem pessoas que estão sendo afetadas, eu estou sendo afetado pela seca, por exemplo. A minha cidade está em situação vulnerável porque o nível do mar está subindo a cada ano e isso está impactando a vida de várias pessoas. É importante a gente denunciar esses desequilíbrios, mesmo em meio ao desconforto. E para isso é necessário que a gente tenha muita sensibilidade e muito respeito por quem está enfrentando esse problema. Então, às vezes, na hora você vê uma situação, você está revoltado com aquela situação, você quer gravar, você quer falar, mas as pessoas não conseguem falar. Às vezes, nem a gente consegue falar, porque vê o território tão desequilibrado, isso influencia tanto no nosso psicológico. Então, tem essa sensibilidade de entender que o outro, às vezes, não vai conseguir denunciar naquele momento. Tenha respeito pelas pessoas que estão sofrendo. Saiu na internet um caso, inclusive lá no Rio Grande do Sul, que teve um impacto muito grande com o ciclone, de uma jornalista que estava entrevistando ali a galera e o cara não queria aparecer na filmagem. E aí ele começou a ficar desesperado e começou a varrer, jogar água nos outros, e ela começou a discutir. Calma, gente, é muito delicado. Aquela pessoa passou por uma situação de estresse muito grande. Ela está numa situação de vulnerabilidade porque ela perdeu a fonte de renda dela, no caso daquele cara, no comerciante, perdeu o local onde essa pessoa vive, às vezes perdeu familiar, e você está ali tentando, não, porque eu estou tentando retratar, mas é necessário ter muito respeito. Mas entender que às vezes a gente precisa mostrar o desconforto, que nem tudo é bonito. E com relação à filmagem, quando for uma situação de uma selfie, né, um vídeo que você vai estar aparecendo nesse vídeo, é muito interessante você fazer o enquadramento. O enquadramento é o posicionamento, no caso aí da pessoa que está falando, mas você pode fazer um enquadramento de paisagens também, de uma forma que esse preenchimento da tela seja estratégico para que a pessoa acesse seu conteúdo.
em qualquer tipo de conteúdo, é importante você estar verificando se a câmera está focando, é importante você projetar a sua voz se você estiver falando. Eu não posso estar falando muito baixo. E é muito legal trabalhar expressões faciais e corporais. É muito diferente o Caio que está aqui agora falando e o Caio que vai criar o conteúdo, que vai filmar, vai fazer uma filmagem. Edu tá fazendo alguma colocação? Pode falar? Parar o Ai, compartilhamento? eu não queria te interromper, era para você continuar o raciocínio, mas é só para fazer um break para a turma, tomar uma água, dar uma respirada e a gente voltar com o seu conteúdo. Quanto tempo, Andréa? 5 minutos, ¿está bien? Una Isso, pausa de 5 minutos para un cafecito. isso. Ah, perfeito, Cayo, E aí você perfeito. volta falando da filmagem, tá bom? exacto, Cayo, te sugiero, cuando volvamos, todos vamos a poner la cámara y tú nos miras si nos encuadramos bien, si el filmaje es óptimo o no. Ah, legal, legal. Então, Sim. gente, Perfecto. voltamos às 11h20. 11:20 11h21. con Sim, la cámara on y Cayo revisa nuestro encuadre. perfeito. Gracias, ya nos vemos. Tá pronto. Quer- Foi. Perfecto, muchas Pode continuar, Caio. gracias. Fernando. Bom exercício. Cayo, muchas gracias. Estamos de vuelta. Puedes compartir, por favor. Opa. Perfecto, gracias. Seguimos entonces la presentación. Gracias. Por nada. A questão do enquadramento, gente, é muito legal. Obviamente a gente pode brincar também um pouco com o enquadramento, mas faz parte da nossa estratégia de filmagem. E luz também. Essa foto minha, por exemplo, a luz estava muito boa, me favoreceu. Por exemplo, já usaria essas fotos aí na internet. Gostei, valorizou minha cara, uma coisa bem legal. Agora, geralmente geralmente a gente não consegue, em todos os casos, principalmente em gravação externa, ter tudo perfeito. É óbvio que dentro de um ambiente controlado, a gente consegue manipular de forma com muita propriedade o enquadramento, a luz. Então, assim, são dicas de orientações, mas a gente entende que nem sempre isso é possível seguir à risca, mas a gente precisa também fazer esse esforço. A questão do enquadramento é muito interessante pela questão da legenda em si. Então, por exemplo, vocês podem observar que tanto hoje eu estou de camisa preta, no vídeo eu estou de camisa cinza. Eu não gosto muito de gravar com roupas muito estampadas, por exemplo, porque se eu for colocar uma legenda, isso pode dificultar na hora do contraste entre a legenda e a minha peça de roupa. Então, existem essas questões também. Não gosto de fazer uma gravação é, com muita informação quando eu estou fazendo o roteiro do estilo narrativo e eu apareço e eu estou ali aparecendo. Mas, obviamente, é, às vezes a gente não consegue ficar atento a todos os detalhes, mas é legal ter esse checklist para a gente poder também ter uma filmagem menos poluída possível, porque o foco, muitas das vezes, ainda mais quando eu estou falando, o foco é no conteúdo. Então, é interessante que a gente tenha essa imagem um pouco, uma roupa um pouco menos estampada para dar um foco mais no conteúdo mesmo. A projeção da voz é interessante, verificar se a câmera está focando. Já aconteceu de eu gravar e ter ficado um take incrível e eu vi a câmera não estava focando. Aí, isso é um grande problema. Aqui, as blogueiras aqui no Brasil, galera que trabalha na internet, elas ficam o tempo todo assim, não sei se vai estar focando, não sei se vai estar focando. Às vezes eu faço isso brincando, né? Mas é realmente um grande dilema, não saber se está focando ou não. Acho que é um dos grandes dilemas da sociedade contemporânea virtual. Talvez uma grande questão filosófica, o foco. Que foco é esse? Será que é o foco da imagem ou um foco de outras questões da nossa vida? Algo mais terapêutico, não sei. Pode ser. E deixa eu passar aqui para a próxima. Agora não sei se está focando, eu não sei se está passando. Foi. E a gente já entra na edição. Vídeo não, tá? O vídeo não tá rodando, não. Tem algum vídeo aí? Não tem não era o vídeo. vídeo. Ah, tá Era bom. Então, a tela da edição. Tá na tela Não, da edição. são perfeito. prints, O aplicativo que eu uso e que eu indico é o CapCut. Não é publi, tá? É porque é um aplicativo gratuito
não é publicidade, vocês podem baixar, tanto a galera do Android quanto a galera do iOS, pode baixar tanto na Play Store quanto na App Store. O CapCut é um aplicativo de edição de vídeos. Se você faz uma filmagem mais estratégica, você tem um trabalho menor na edição. Você, por exemplo, não vai precisar, se você está num ambiente que tem pouco ruído, você não vai precisar trabalhar tanto o ruído de áudio, por exemplo. Nessa edição, eu divido em algumas etapas. Primeiro é juntar todas as filmagens. Na filmagem anterior, eu fiz pelo próprio celular. Isso aqui é um print de tela do próprio celular. Mas, muitas das vezes, eu uso o próprio Instagram para poder gravar. Eu entro nos stories do Instagram. Os stories têm um tempo máximo de duração. Então, eu vou falando bem cortadinho as minhas falas e depois eu junto tudo. Então, é uma estratégia também para filmar. Mas na edição, você vai precisar juntar todas essas filmagens. É interessante que você faça o tratamento do áudio. Você pode fazer a adição de imagens, também pode ter locução e adição de legendas. A adição de legendas eu coloquei à parte, porque eu acho um conteúdo que merece um foco legal. Quando você abre o CapCut, você vai precisar baixar, vai precisar permitir que o app tenha acesso à sua galeria, à sua câmera, e depois você vai encontrar uma interface parecida com essa daqui, que está na tela, no centro da tela. Após você selecionar os vídeos que você quer encaixar no aplicativo, ele vai jogar todos os vídeos para essa tela aqui central, e aí você vai ter acesso a todos esses takes. Esse print do lado direito da tela é o print central ampliado, ou seja, é a parte de baixo, a interface de baixo do aplicativo ampliada. Então vocês percebam que aqui em cima tem a minutagem, ou seja, o tempo em que cada take está disposto. Existem as miniaturas, você pode mudar a ordem dos takes. Eu quero passar essa fala aqui para o final. Você pode clicar nessas miniaturas aqui embaixo e levar a sua fala para o final. E embaixo, na parte basal, lá no finalzinho mesmo, tem todos os instrumentos disponíveis. Então, você tem ferramentas de edição, ferramentas de áudio, texto, camada, efeito, tudo no guia que foi importante para a criação desse conteúdo, está explicadinho. Então, se vocês puderem depois ler com calma esse guia, mostrando como é que a gente faz, mas aqui é importante frisar que você pode recortar esse take. Se tiver um take muito grande, você falou alguma coisa errada, não precisa excluir. Você falou alguma coisa errada na sua gravação, pausa e recomeça. Depois, na edição, você pode cortar. É possível fazer esses cortes. Essa tesourinha em editar entra na aba de cortar. Você pode clicar em texto para poder fazer a edição de textos e legendas. Você pode adicionar camadas, que é o que eu venho falando aqui um pouquinho, de adição de camadas, adição de áudio. Como a gente falou do enquadramento, é muito interessante que o vídeo seja gravado na vertical. Às vezes, o vídeo está em outro posicionamento, então você precisa adequar as proporções. A proporção que a gente utiliza é a 9:16. Aqui vem escrito, quando você clica em proporção, vai vir um símbolozinho do TikTok, você pode clicar ali para poder alterar ali a proporção. Fica atento às margens. É sempre interessante você observar as margens para que, se tiver alguma informação no cantinho, possa ser que seja cortado na hora que você for editar ou que você for postar. Áudio também é possível fazer. Às vezes, numa entrevista, você pode ter a opção de gravar só a voz da pessoa. Você não precisa gravar o rosto. Você vai precisar de um termo de autorização de voz, mas não de imagem. Você pode gravar só o que aquela pessoa está falando. E aí, nessa ferramenta de áudio, é possível você fazer a própria locução dentro do aplicativo. Enquanto aquela pessoa fala, você vai gravando só a voz dela, depois você consegue cortar, selecionar qual é a parte mais interessante da entrevista daquela pessoa. É interessante você adicionar camadas também. A camada é um conteúdo por cima do conteúdo do vídeo.
Então, eu tenho um vídeo passando e eu quero adicionar uma foto. Eu posso adicionar essa foto por camada. Então, eu tenho uma segunda camada. A primeira camada é o meu vídeo, a segunda camada é essa foto. Eu posso adicionar como camada um vídeo também. A construção de camadas é interessante porque vai dar um dinamismo maior. Você, ao invés de estar filmando uma pessoa falando, e você pode estar, se essa pessoa estiver falando da seca, por exemplo, que atravessou o território dela, você pode mostrar imagens da seca, mostrar imagens do solo, da falta de água, enquanto essa pessoa está falando. Você consegue fazer a edição por camada. No fundo, essa pessoa vai estar falando, vai ter o vídeo dela falando, e na primeira camada ou na segunda camada, tem as imagens passando. É uma boa ferramenta para dar dinamismo. E aí, uma dica que a gente traz é que existem bancos de imagens gratuitos. É muito importante estar atento à questão do direito de imagem. Você não pode sair pegando qualquer imagem na internet e falar, eu vou colocar aqui. Não, você precisa estar atento ao direito. E aí existem esses bancos que disponibilizam gratuitamente imagens, que é o Pexels e o Wikimedia Commons. Você pode entrar nesses sites, aí é sempre interessante, recomendável você pesquisar em inglês, porque aparecem mais opções. Então, por exemplo, eu quero falar de inundações. Eu posso botar no Pexel flooding, pesquisar flooding, e aí ele vai trazer diversas imagens gratuitas sobre inundações. Então, enquanto você estiver falando no seu vídeo, você pode trazer essas imagens para ficar com uma dinâmica melhor, assim como gráficos também, tudo gratuito, nessas duas plataformas. E a legenda, gente, não é só colocar legenda, o aplicativo ele consegue colocar uma legenda automática, mas a gente precisa ficar atento à qualidade dessa legenda. Não adianta você colocar uma legenda que não dê para ler, que não tenha legibilidade. Ou seja, às vezes é necessário você alterar o tipo da fonte, o tamanho, o contorno, a escrita precisa estar correta. O aplicativo ele vai entender aquilo que você fala, mas se você estiver falando alguma coisa que o aplicativo não entende, ele vai gerar um outro tipo de legenda, um outro tipo de escrita. E aí não faz sentido você colocar uma legenda que não é compatível com a mensagem que você está falando. E o posicionamento do texto, a mesma coisa. Eu costumo colocar as legendas mais ao centro. Não sei se vocês percebem, aqui no Instagram, por exemplo, na parte de baixo tem a minha foto, tem o que eu coloco na hora de postar, tem informação de pessoas que curtiram, informação de comentários, é muita poluição na interface. Então, é interessante no seu enquadramento você pensar nisso também, para não ter conflito. Então, coloque uma legenda mais central ou coloque uma legenda que apareça, que seja destacada. Aqui, por exemplo, em ambos desses casos, é possível você ler facilmente o que está escrito. A legenda é uma ferramenta de acessibilidade. É, acessibilidade é muito importante, então, caso vocês façam o vídeo também, é importante você pensar na descrição do áudio. Esses são os pontos de aprendizagem. De forma muito geral, o roteiro ele vai nortear a sua produção. Façam de forma criativa, pensem nas narrativas. Na filmagem, é sempre interessante estar atento ao enquadramento, essa brincadeira que a gente faz com o enquadramento e com a qualidade da filmagem. Na edição, explorar camadas para trazer dinamismo, explorar a questão da locução. E a legenda, tragam legendas que tenham legibilidade, porque a legenda é muito importante para a acessibilidade. Pessoas, por exemplo, pessoas surdas, por exemplo, é, podem ter acesso ao conteúdo através da legenda. Nem toda pessoa surda vai saber, por exemplo, no Brasil, português. Às vezes ela acaba sendo letrada só em Libras, mas você ainda assim com a legenda consegue atingir parte desse público. E no próximo encontro a gente vai falar sobre a questão dos compartilhamentos. Ah, Libras é a linguagem brasileira de sinais. Cada país vai possuir a sua língua. É língua, não é linguagem. Libras é língua, não é linguagem, só para me corrigir. Bem, gente, para finalizar, a criação de conteúdo é um exercício é,
da gente se permitir ser criativo, da gente denunciar os desequilíbrios ambientais e dar protagonismo para realidades e vidas que são atravessadas por essas mudanças climáticas. A gente se conecta a partir da criação de conteúdo. Essa criação precisa ser mais humana. Então, nesse processo, crie, teste, permita-se e ecoe. Ecoe é o nome do nosso guia, mas também é o nome desse movimento que a gente está fazendo nas redes sociais, para que a gente possa ecoar a nossa mensagem e que ela possa alcançar e mobilizar muitas pessoas. Muito obrigado. A gente segue no próximo encontro. Legal, Caio. Obrigado. Para Obrigada, Caio. isso. Toda a apresentação que o Caio fez aqui, ela também tem um documento com o passo a passo, com detalhes, que, né, já está com o pessoal da Universidade da ONU para colocar lá no sistema, creio que já deve estar lá no Padlet também. E é isso, para vocês consultarem, para que a gente possa, de fato, né, ter aí essa produção por vocês, que agora a ideia é um pouco essa, não sei se a Andrea quer falar um pouco antes da gente entrar nesse momento agora de qual seria a missão, né, de quem está participando aqui desse encontro, de produzir essas campanhas para a gente poder analisar no nosso encontro do dia 7. Sí, perfecto, muchas gracias. Muy interesante, Cayo, tu aprendizaje, no solo en contenido, sino también en esta reflexión ética en la que haces con referencia a ser muy sensible, ser muy cuidadoso. No sé si alguien tiene preguntas o mientras que te preguntan, yo sí quisiera conocer un poquito el modelo de negocio, ¿no? Tú rentabilizas de pronto alguna información en las redes sociales. Lo pregunto es desde mi grupo etario diferente, mi edad diferente, como explicó Eduardo. Los que somos mayores de 36 ya no estamos en TikTok preguntando. Claro, digamos, si esto lo vemos como una fuente también de emprendimiento para nuestras comunidades en Recife, en Teresina, en Buenos Aires, ¿de qué manera contar sus historias en redes sociales puede ser también una fuente de trabajo? Eu ainda não monetizei. Aqui no Brasil a gente fala monetizar, né? Que é transformar isso num ganho, né? De capital financeiro. Eu ainda não fiz isso nas minhas redes, mas é possível. E eu acho interessante monetizar cifrãozinhos. Eu acho interessante é, pensar muito como coletivo também, né? Eu acho que se você se organiza, se você está estruturado como coletivo, você pode talvez abrir uma instituição e você pode participar de editais. Existem editais para a galera que faz trabalho em rede. Eu ainda não participo, eu faço um movimento muito solitário ainda. Eu consigo articular com as pessoas de forma melhor no presencial, fazendo palestra. Parte do meu dinheiro vem daí. Eu acho que a criação de conteúdo que não é monetizada, ela pode te abrir portas para oportunidades que te gerem dinheiro. Então, acho que isso é muito interessante, porque você fica em visibilidade, com visibilidade também, você fica visível. E aí você pode receber convites para estar em espaços que talvez você não receberia se você não tivesse a visibilidade das redes sociais. Mas eu ainda não consigo, Caio, ainda não consigo monetizar e tirar a fonte de renda disso. Eu gostaria muito, mas pode ser uma realidade quando trabalhado no coletivo. Acho que é mais fácil de alcançar, em grupos. Você é jovem, Caio. Vai chegar lá, vai chegar seu momento. Tem uma pergunta no chat da Alejandra. Alejandra, você está em Buenos Aires, certo? Não, Bueno. é México. Isso. Ah, bom. Tá, você falou, Soy verdade. mexicana, pero estoy É, en Bonn. sim. Caio, o que você recomenda para um grupo de idosos acima de 60 anos que deseja compartilhar as mudanças que ocorreram em seu bairro devido às enchentes e querem mostrar uma sequência de fotos, mas não estão acostumados a usar essas ferramentas? Eles se concentram na imagem. É uma pergunta, né? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: se concentram mais na imagem ou mais na edição?
Então, acho que responde por partes. Como é que os idosos podem trabalhar? Qual dica você É, daria? então, a dica, eu parto sempre do princípio de experimentar, de testar. Eu acho que a rede social ela é um grande laboratório. E se a gente for enxergar, manipular nossos trabalhos com essa questão da ética, eu acho que está permitido a gente fazer a experimentação, tendo a sensibilidade, tendo, o compromisso com a verdade. Eu acho que está aberta a possibilidade de fazer testes. Então, por exemplo, essas pessoas, elas conseguem manipular facilmente o celular? Ah, não, elas conseguem melhor ter acesso à câmera. Então, eu acho legal tirar fotos e aí talvez fazer esses registros e ir postando só os registros. O aplicativo, ele é muito intuitivo, mas eu confesso que é intuitivo dentro de um recorte de idade também, porque outras gerações talvez não enxerguem tecnologias é, de TikTok e Instagram, nem sempre vão enxergar de forma tão intuitiva quanto outras. Eu tenho eu entendo isso, né? Mas eu acho que é a questão da experimentação. Eu acho a foto mais acessível para esse grupo, mas eu acho que não impede de eles também abrirem a câmera do celular. Eu acho que também é uma possibilidade você abrir a câmera do celular, começar a se filmar e postar. Às vezes a gente fica muito preso a essa questão da edição, às vezes a gente se prende muito a tantos detalhes e a gente deixa de postar as coisas. Eu queria muito que essas dicas elas não servissem como um empecilho para a criação e postagem, mas que fossem algo que motive. Então, acho que às vezes, em determinadas situações, é importante demais a gente deixar o perfeccionismo do lado e focar que o conteúdo esteja na internet. Porque às vezes a gente fica criando tantas projeções de cenário, de se eu editar assim vai ter um alcance, senão não vai ter. E de repente aquela voz vai ganhar um alcance de um vídeo que não tenha nem tido tanta edição assim, porque vem de uma espontaneidade, e essa espontaneidade pode gerar conexão. Eu acredito muito nisso, nessas conexões que são espontâneas. Então, eu acho legal essa experimentação de colocar esse grupo, alguém lá, e falar para eles, vocês podem filmar, e eles se filmarem e postarem. A postagem vai ser nosso próximo encontro. E também deles experimentarem com fotos. Mas com vídeo, acho que não precisa nem editar. Acho que eles conseguem só fazer a filmagem e falar de forma espontânea. É, Caio, a segunda pergunta é sobre você já respondeu focar na imagem ou na edição? Se Acho que você puder, imagem, imagem. Tá. imagem, Obrigado. Gente, agora a gente vai avançar um pouquinho, porque o nosso tempo está acabando. A gente tem ainda coisas a conversar, principalmente tarefinhas, né? Então, Andréia, por favor, se você quiser iniciar alguma coisa, ou o Léo já quiser mostrar o documento. Sí, bueno, voy a explicar brevemente que esta sesión es la primera de 2 sesiones. Esta fue más teórica, enfocada en un contexto. Toda la información y todos los materiales están en el Padlet para las personas que no nos pudieron acompañar hoy, especialmente los que estaban a las 7 de la mañana en México, pero que invitamos a que participen en la segunda sesión para crear contenido, que va a ser mucho más activo y posiblemente más divertido para los participantes. Entonces, cualquier duda durante estos días, entre la primera y la segunda sesión, por favor, contáctenos para que podamos responderlas y podamos hacer el ejercicio de manera coordinada en las 5 ciudades del proyecto TUC. Gracias. É isso, obrigado, Andréia. O que a gente propõe Léo, agora seu para... microfone. Isso. Melhorou agora? O que a gente propõe agora para para vocês, para os participantes, e que vocês também possam compartilhar nas suas redes, é que os participantes agora produzam, criem, saiam para filmar e editem um vídeo para uma campanha para as redes sociais. Inicialmente, a gente vai focar redes sociais, o TikTok e o Instagram,
porque são as redes sociais assim um pouco mais usadas para esse tipo de campanha. Claro que existem outras, né? YouTube, Facebook e outras, porém essas que são as mais nativas do próprio celular, né? Onde você já tem toda essa produção, né, voltada para o celular, e você pode utilizar. Eu tenho TikTok. É, e vocês também podem utilizar o próprio celular, e o próprio Instagram e o TikTok para produzir essas campanhas. Ou fazer como o Caio mostrou, que vocês podem gravar pelo celular usando as câmeras, né, a câmera do celular, editar em softwares tipo CapCut, que é gratuito, e depois fazer o upload nas redes. Essa parte de compartilhamento, isso vai ser detalhado no próximo encontro do dia 7. Então, no dia 7 de novembro, a gente vai voltar a se encontrar e a gente vai focar nessa parte de como compartilhar. Agora, nossa proposta para vocês é que vocês agora saiam às ruas, pensem qual é o tipo de projeto ou pessoas que vocês queiram mostrar. O ideal é você pensar num tema, um assunto. Eu quero falar sobre o que está acontecendo aqui na minha comunidade, que acabou de acontecer. Aqui a gente está tendo uma mobilização e tal. É uma opção. Não, eu quero mostrar o trabalho positivo que um projeto comunitário que acontece aqui próximo, que eu conheço as pessoas, está fazendo diferença na vida da cidade, na vida do bairro, da comunidade. Ok, isso é uma decisão que vocês tomam, e aí vocês precisam pesquisar com quem vocês vão conversar, programar esse dia da gravação e editar esse material. O que a gente sugere? Que vocês façam essa gravação em até uma semana para poder fazer também a edição, ter tempo para a gente receber esses vídeos na segunda-feira, dia 6 de novembro, que é um dia antes do nosso encontro. E aí vocês mandarem esses vídeos na manhã do dia 6 para a gente poder ter a tarde do dia 6 para poder analisar os vídeos. E no encontro do dia 7 a gente vai mostrar os melhores vídeos, no sentido de que não são necessariamente os que ficaram mais bem acabados, nem nada disso, mas aqueles que têm exemplos que são interessantes serem compartilhados com a turma. Então, Não vale nota, não se preocupe. não vale nota, não é prova, nem nada disso. A gente não vai. Né? A ideia é que a gente possa mostrar casos, né, os vídeos que tenham elementos interessantes que valham para a maioria das pessoas, né? Então, a proposta é essa. Léo, Fala. vídeos na vertical e de 1 a 2 Isso. minutos, formato Exato. TikTok e Instagram. Só Correto. retomando, lembrando, é importante essa informação que o Caio deu e o Léo reforçou ali, mas vamos lembrar que fizemos um documento que indica esse passo a passo para vocês fazerem o vídeo. Então, assim, não se desesperem, não fiquem ansiosos ou ansiosas, porque está tudo ali facilmente. É só eu mesmo vou aprender a fazer esse vídeo. Então, assim, é muito legal vocês olharem, testarem, errarem, fazerem de novo, errou, fazer de novo, até que acharem bom. Não se preocupem, é um momento de aprendizado. E aí, qualquer dúvida, eu acho que vale a pena vocês nos procurarem. A gente vai estar aqui à disposição para conversar. Tátila, até 2 minutos. Por que é 2 minutos? Porque as pessoas não têm muita paciência de assistirem conteúdos longos nas redes sociais. Então, e nesse caso, para vocês também facilita para não. Porque assim, tem um cálculo que para cada segundo de gravação é tanto tempo de edição, né? Então, para vocês fazerem um processo mais rápido, sugiro que seja mais curto nesse caso, tá? Mas Vale. olhem o relatório. Fale. Perdona, Eduardo. Lo que sugiero es, vamos a enfocarnos ahorita, en 2 minutitos, en el concepto que quisiéramos trabajar en nuestros videos, ¿no? La propuesta que nosotras hacíamos desde la universidad es que vinculemos el proyecto TUC y palabras como mutirao, anuncicleta, todos estos temas que ya hemos trabajado en el territorio que nadie conoce,
sean una excusa para mostrarlo en videos. Talila, ¿tú usas TikTok o Instagram o ambos? Nenhum. Só Instagram. Ah, Instagram. É que ela fez assim, achei nenhum. Não, Instagram. É que eu tava confirmando que sim, mas o TikTok eu não uso. Perfecto, perfecto. La mayoría creo que somos Instagram. Todavía no tenemos generación TikTokers, pero pronto. Só o Caio, só o Caio. Eu também. Ah, e o Léo, Está bien. verdade. Mas é que o Caio é produtor de conteúdo. Ah, o Léo Isso, também é. Caio. O Léo também é. Exacto. Entonces, sugiero, si nos enfocamos en el concepto y en la práctica, digamos, de grabar, y si necesitamos ayuda con edición, Leo, Cayo, Eduardo, por favor, nos apoyan, que esta no sea una barrera para no entregar un video. Se los enviamos y bueno, tenemos un resultado especial. Alejandra, ¿tú con qué vas a participar? ¿Con TikTok o con Instagram? Instagram. Perfecto, entonces yo voy a hacer un link en WhatsApp para que tengamos un grupo y te vamos enviando los videos, creo yo que es una forma para que los vayan recibiendo y así vamos mejorando edición. Entonces, tema número 1, escoger cuál es nuestra idea, ¿no? Lo que aprendimos hoy con Cayo, los pasos muy importantes que los tenemos en la lista de materiales. Está cómo se hace la campaña en el paso a paso. 2, utilizar las redes sociales para la acción climática y la justicia social, que es parte de nuestro interés con el proyecto. Entonces, la invitación es a que lo hagamos desde lo que hacemos con las alianzas transformadoras en Brasil, con las coaliciones urbanas transformadoras en México y en Buenos Aires, o la mesa ambiental también a la que nos referimos en Buenos Aires. En el caso de nuestras participantes de Buenos Aires, ellas ya tienen un TikTok institucional, ¿no? Entonces, no sé si todavía están por aquí y quieran comentarnos un poco. Creo que ya no están. Ya No, se fueron. ya se fueron. Vale. Flavia, si puedes hacer seguimiento, si quieren participar y si quieren mostrar un contenido, una idea. Sí. El ideal sería tener un video por ciudad, 5 videos. Esa es nuestra meta. Si tenemos más, espectacular, pero que logremos tener 5. Gracias. Alguma pergunta? Alejandra, Tátila, Enzo? Eu acho que as Perguntas. perguntas também, elas vão surgindo ao longo do processo também. Sim, sim. Então, como a Andrea mencionou, nesse grupo de WhatsApp a gente está lá também à disposição para dúvidas, né, ao longo do processo. Contem com a gente. Quem perdeu essa primeira oficina pode participar do grupo para a próxima? Pode sim. E aí sugiro assistir a aula que vai estar disponibilizada no Padlet, talvez ainda hoje. E porque aí vai estar toda a explicação. Então, por favor, que avise a turma toda que é para todo mundo participar. E, gente, avise, não tenham vergonha. Não tenham Exacto, vergonha. exacto. No nos vamos a hacer famosos, pero vamos a hacer un buen intento con expertos. Sí, sí, sí. Vale, muchísimas gracias a todas, a todos, muy obrigada. Una sesión muy interesante. Las redes sociales son una fuente de información, entonces esperamos hacer un contenido agradable y divertido. Qué bueno, Talila, que te haya gustado. Me encanta. Muy bien. El lunes de la siguiente semana, yo les recuerdo vía WhatsApp, los dejo descansar el fin de semana para que sean creativos y se inspiren. Y el lunes, segunda-feira. segunda feria, tarea. Martes, tercera feria, tarea. Una semana es el challenge. Una semana, Tuk Challenge. Tá. Eu tenho mais uma pergunta. A gente pode aproveitar as atividades da aliança para gravar o vídeo? Vamos ter muitas atividades hoje, amanhã e domingo. Esa es la idea, Talila. Es perfecto que tengas actividades. Ótimo, ótimo. Es la idea, mostrar lo que se hace con las alianzas. Entonces, perfecto. Gracias. ¿Alguna duda adicional? ¿No? Perfecto. Flavia, tú no nos has dicho de qué va a ser tu video. Tenho que pensar no que é que vou fazer. Utilize seu gato.
Ela veio aqui para cima, por isso é que eu tive que... Muy bien, habíamos sacado con Flavia unos términos, los de Brasil los tenemos más o menos claros. En México también hay otros términos, en Buenos Aires también, que a veces necesitas que te los expliquen para entenderlos, ¿no? Mutirao no lo sabe todo el mundo qué significa. Entonces, la idea de estos videos es contar historias muy nuestras, de nuestros proyectos muy locales, pero que se puedan volver una historia mucho más internacional. Entonces, muchas gracias, muy obrigadas. Y nos vemos el lunes vía WhatsApp. Gracias, Eduardo. Gracias, Leo. Gracias, Cayo. Gracias a usted. Obrigado. Obrigado. Les recuerdo, les voy a enviar la encuesta de satisfacción de la sesión y nos vemos en 10 días para solucionar nuestro TikTok Challenge, TikTok e Instagram. Muchas Foi um gracias. prazer, pessoal.